Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para você receber futuras notificações. Beleza? Tem um texto da palavra de Deus que está em Mateus capítulo 6, verso 5. Diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não usei de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades antes que lhe peçais. Veja bem, uma coisa que a pastora Camila Barros fala é que Jesus ele não tinha paciência com fariseu, com religioso, né? Ele gastava o tempo que fosse necessário com a pessoa que era necessitada, mas ele não tinha paciência e geralmente você pode perceber, lendo a palavra de Deus, que ele já dava no meio daqueles que eram religiosos. E quando ele descreve essa primeira figura desse tipo de pessoa que gostava de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças para serem vistos pelos homens, via de regra ele estava falando dos fariseus, que eram os grandes religiosos da época, que eram os detentores do poder religioso daquela época. Então, o que nós precisamos compreender é que muitas vezes nós temos que tomar o cuidado de não nos tornarmos religiosos. E nós, pentecostais, temos essa tendência, muitas vezes, sem perceber, quando nós somos considerados cheios do poder ou não, se de repente temos algum tipo de manifestação do Espírito Santo ou não, e isso nos caracteriza como mais espirituais, menos espirituais, e muitas vezes isso acaba se tornando como que uma regra e um padrão de comportamento, mas também uma regra para poder se medir a espiritualidade de alguém. Por outro lado, aquela pessoa que não é pentecostal, mas é alguém tradicional, o seu nível de conhecimento, de intelectualidade, de referência da palavra. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que muitas vezes nós queremos desenvolver uma religiosidade para mostrar para o outro, e não mostrar necessariamente manifestá-la para a glória de Deus. E entender que aquela manifestação e aquele comportamento e aquele entendimento que a gente vai tendo, ou até mesmo a manifestação do Espírito Santo, é para a nossa edificação. Pode ser que nós possamos edificar ao outro. E o que eu estou fazendo que vai edificar o outro? O que eu estou fazendo que vai realmente transformar a vida do outro? E até que ponto eu realmente estou sendo usado pelo Espírito Santo? Ou estou apenas satisfazendo o meu ego como religioso? Por isso que Jesus, ele fala da simplicidade de entrar no quarto, quando você não tem ninguém para ver, quando você não tem espectador. O único espectador da sua oração é o próprio Deus, que na verdade é quem realmente interessa ouvir a sua oração. É Ele quem responde, não são os homens, não é a forma, a quantidade de oração, porque Jesus Cristo diz: não sejais como os gentios que fazem orações repetitivas e longas, achando que isso os fará ser ouvido. Não, Deus ele busca uma coisa de todos nós: sinceridade. O religioso, ele não é sincero na sua conduta religiosa. Agora, a pessoa necessitada, que muitas vezes reconhece as suas limitações, que de fato é um pecador, que necessita de Deus e que faz aquela oração direta, rápida, muitas vezes considerada até rápida, ele está sendo sincero na sua forma de colocação diante de Deus, e você pode ter certeza, é esse tipo de oração que Deus quer ouvir. Então, que a gente possa entender
que a nossa espiritualidade não é para ser demonstrada no sentido de buscar um reconhecimento de terceiros ou manter um status de espiritual. A nossa espiritualidade é simplesmente um desenvolvimento da ação de Deus no nosso interior e que é manifestada naturalmente através da relação que nós mantemos com Ele em nossa vida. E entender que a recompensa de fato vem da nossa relação direta com Deus. E que eventualmente, através disso, outras pessoas serão abençoadas e serão impactadas e alcançadas com a ação de Deus em nós e através de nós. Mas tudo dentro da manifestação e direção dele na nossa vida. Pense nisso. Deus abençoe você.